devemos buscar ao Senhor em todo o tempo, mesmo diante das aflições, não é verdade? Mas devemos buscá-lo certos de que somos ouvidos pelo nosso Deus. Esse é o estudo de número 1284 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É muito importante você sempre se lembrar, trazer à tua memória que o Deus que você serve é vivo e poderoso. Ele ouve as tuas orações e no tempo determinado Ele te dá vitória. Vamos ao nosso tema. Senhor, me escuta. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 130, verso 2, que diz: Senhor, ouve a minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Escutar é ficar atento para ouvir, é dar atenção, é ouvir com atenção. E nós servimos um Deus tão lindo que nos dá atenção, mesmo Ele sendo o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Ele nos dá atenção, Ele presta atenção às nossas orações e nós podemos aprender através das orações feitas por diversos personagens bíblicos. Vamos conferir a oração de Neemias. Neemias capítulo 1, verso 11 diz: Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro degustador de confiança do rei. Outra versão diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos às orações deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Neemias, ele soube como estavam vivendo os judeus que tinham retornado do cativeiro babilônico e que a cidade de Jerusalém estava desprotegida. Isso deixou ele muito triste, abatido, mas ele teve atitude. Ele orou, ele buscou ao Senhor, ele jejuou, ele pediu para o Senhor estar atento, para o Senhor dar ouvido, dar atenção à oração dele e à oração daqueles que temiam a ele. E ele recebeu a atenção do Senhor e recebeu a atenção do rei. Recebeu autorização para voltar a Jerusalém e agir a favor deles e a favor da cidade de Jerusalém. Neemias capítulo 2, verso 18 diz: Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: Levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas, e cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Nos momentos de angústia, de perplexidade, de sofrimentos, nós devemos nos aproximar com fé, com esperança, confiando plenamente que o Senhor escuta as nossas orações e age a nosso favor. O salmista, ele orou, ele reconheceu que o Senhor o escutava, que o Senhor dava atenção às suas orações. Salmo 119, verso 149 diz: Ouve as minhas orações por teu amor leal, ajuda-me a viver, Senhor, de acordo com as tuas ordenanças. O salmista reconheceu diante de Deus que somente através da ajuda dele conseguiria viver em obediência, agradando o nosso Deus, e realmente é somente através da ajuda do Senhor, como nos ensina também o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, verso 26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Não será pela nossa força, pela nossa inteligência, mas sim pelo Senhor. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, mas precisamos estar conectados com Ele, precisamos estar desejando viver uma vida de santidade e não nos esquecermos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos nos lembrar que Jonas, ele recebeu a atenção do Senhor e ele estava dentro da barriga do grande peixe. Jonas capítulo 2, verso 1 diz: então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Deus. Jonas tinha desobedecido a ordem de Deus, se recusou a ir a Nínive, pois sabia que Deus era misericordioso e que dá atenção àqueles que se arrependem. Jonas capítulo 4, verso 2, ele mesmo se justificou diante de Deus, então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa. Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Deus é maravilhoso. Jonas sabia que Deus ouve as orações dos que clamam a Ele. E dentro daquele grande peixe, ele clamou, ele buscou o socorro do Senhor. Jonas capítulo 2, verso 2, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé e ele me respondeu. Do ventre do Seol, ou seja, da morte, gritei por livramento e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. É importante não nos esquecermos que o nosso Deus nos ouve, que o nosso Deus nos dá atenção, que o nosso Deus nos socorre. E a Bíblia relata que um rei que era ímpio e cruel se arrependeu quando estava vivendo um grande sofrimento e neste sofrimento ele clamou ao Senhor. O nome desse rei é Manassés. Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 12, diz: em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Manassés era filho do rei Ezequias, mas ele fez tudo diferente do seu pai. Ele profanou o templo de Deus. Ele era um rei idólatra, perverso e não temia Deus, mesmo sendo filho de um homem temente que teve prazer em agradar a Deus. Mas na hora da dificuldade, sendo levado prisioneiro para a Babilônia, na angústia, ele se lembrou de Deus. Ele buscou ao Senhor e foi ouvido por Deus. Vamos conferir? Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 13. Quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Nosso Deus é misericordioso, Ele é perdoador, é bondoso, Ele nos socorre, Ele ouve as nossas orações. O Senhor atendeu o rei Manassés e levou-o novamente para Jerusalém e ele foi grato. Ele se voltou para o Senhor, ele teve um arrependimento verdadeiro, ele se voltou com um coração sincero e dedicado ao nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 16 diz: depois reconstruiu o altar de Yahvé, ofereceu sacrifícios de paz e comunhão, adorou e louvou a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e ordenou expressamente a todo o povo de Judá que o servisse de coração. Manassés buscou agradar ao nosso Deus. Ele restaurou o templo, ele tirou os deuses pagãos que ele mesmo tinha mandado colocar. Ele buscou levar o povo de volta para o nosso Deus, ordenou que Judá servisse ao Deus vivo e poderoso com fidelidade. Agora nós vamos ver a oração de Davi no Salmo 17, verso 1, que diz:
Ouve, ó Senhor, meu justo lamento, dá atenção ao meu clamor, responde a minha oração, que não procede de lábios mentirosos. Davi orou porque ele estava passando por um momento de angústia, por um momento de sofrimento profundo. Ele orou com sinceridade, reconhecendo que Deus é vivo, que Deus ouve, que Deus atende, que Deus dá atenção aos seus servos. Ele confiava plenamente no Deus vivo e poderoso. Vamos ver no Salmo 17, verso 6. Eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes. Inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Davi confiava que Deus o protegia como a menina dos seus olhos. Mesmo Davi tendo inimigos que ele comparava como leões, leões que cercam suas presas, que quer devorá-las, que o persegue sem piedade. Davi, ele se refugiava no Senhor ele encontrava livramento, ele encontrava ânimo, força, ele encontrava coragem, ele encontrava resposta e vitória. Davi, ele tinha vida de oração. Certa vez ele fugiu de Saul e ele apresentou ao Senhor a sua dificuldade. Por quê? Porque ele confiava que Deus estava dando atenção à sua oração. Salmo 28, verso 2. Ouve a voz das minhas súplicas quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Davi, em suas aflições, em suas angústias e sofrimentos, ele sabia quem deveria recorrer. Ele clamava ao Senhor, ele pedia ajuda, socorro, livramento, mas também ele pedia coragem, ele pedia ânimo para prosseguir. E vamos meditar em outra oração de Davi que está no Salmo 55, verso 1 e verso 2. Ó Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa. Segundo os estudiosos da Bíblia, Davi escreveu esse Salmo 55 quando ele fugia do próprio filho dele, quando ele fugia de Absalão. Realmente era motivo para ele ficar perplexo. Davi, em sua oração, pediu ao Senhor para ser ouvido, para não ser ignorado. Ele demonstrava sua confiança no Senhor. E tem outra versão que diz que Davi falou ao Senhor para prestar atenção nele, para responder-lhe, pois estava clamando ao Senhor, porque seu sofrimento e sua angústia era grande. Vou começar a concluir. No nosso texto base, nós podemos perceber uma oração feita no momento de muita angústia e sofrimento, mas também é um clamor de alguém demonstrando a sua confiança plena no Senhor. Davi, ele estava certo de que Deus daria atenção à sua oração, porque ele era o seu Deus, era o seu soberano Senhor. E podemos nos lembrar de Jeremias, que nos ensina que quando buscamos ao Senhor de coração sincero, com arrependimento, ele nos dá atenção. Jeremias capítulo 29, verso 12, verso 13 diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Devemos clamar ao Senhor, mas sempre confiando plenamente de que Ele ouve as nossas orações, que Ele nos dá atenção, Ele nos ajuda. Devemos estar certos de que nele nós podemos confiar plenamente, porque Ele está conosco, porque Ele nos dá vitória, porque Ele não nos deixa sozinhos e Ele ouve as nossas orações. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.